Boa noite, irmãos e irmãs, amados de Deus. Vou usar aqui uma frase de um padre, que eu estou sempre com ele na missa. Ele fala assim: Deus que é o amante, Jesus que é o amado e o Espírito Santo que é o amor. É Ele que nos chama, é Ele que nos dá essa graça de hoje estar aqui. Eu quero louvar a Deus por esse dia maravilhoso. Quero bendizer a Deus por esse dia maravilhoso. Tenho tantos motivos para louvar o Senhor hoje. Não sei se você tem, mas se você não tem ainda, repare que o seu coração bate, que você está conseguindo me ouvir e ver. Isso já é um grande motivo para a gente louvar a Deus. Mas eu também quero louvar hoje, já começo esse programa louvando a Deus pelo dom da vida da Elizabeth Pereira da Cunha e Souza, né? Ela que esteve com a gente falando sobre a inclusão há algumas semanas atrás. Hoje ela está fazendo aniversário e eu estou vindo da casa dela. Ainda deu para estar com ela um pouquinho lá, que a vida da gente é corrida. Então, ontem foi aniversário do meu genro, Fábio Nakano. Estivemos lá, a Beth também esteve lá com o João Henrique. E hoje é ela que celebra. Então tá lá recebendo os parabéns, as pessoas. Daqui a pouco vai ter mais gente lá com ela. Eu quero bendizer a Deus pelo dom da vida da Beth. Essa menina que eu conheço desde os 13 anos, eu acho. E que aprendi a amá-la como minha irmã. Irmã do coração mesmo. É quase uma irmã de sangue. Porque ela é o tipo daquela pessoa... Não sei se você tem isso. Sabe aquelas pessoas que são tão próximas, que não são amigas, que não são irmã de comunidade, irmã de igreja. É irmã. Aquela pessoa que te acolhe, que te apoia, que é aquela pessoa que te empurra e até bate na gente, vamos dizer, no bom sentido. E eu quero louvar a Deus pelo aniversário da Beth. Quero louvar a Deus também pelo exemplo de hoje que nós temos na Igreja Católica, que é o dia que comemora São Francisco de Assis, esse santo que foi capaz de agir no seu tempo. Ele agiu de uma maneira tão forte, né? Nesse mês que nós estamos começando o missionário, em que com certeza aquele tema que nós estamos conversando sobre os dons de santificação agiu muito forte nele como pessoa, como jovem, depois como sacerdote, e que lutou, teve uma dimensão muito grande. Eu queria ser um pouquinho do que foi Francisco no seu tempo, em que ele sai e para enfrentar os seus pecados, ele se joga no meio do espinheiro, na neve, para conter o homem no seu interior, que faz uma experiência lindíssima com o Senhor, ao ponto de chamar a morte de minha irmã morte, que tinha essa experiência que eu acho linda nesse mês missionário, que às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ir para além fronteiras, tenho que ir lá para a China, lá para a Europa, lá para os Estados Unidos, lá para a África ou para tantos lugares. Não. Eu achei interessante que na história de Francisco, ele sai com o irmão e ele fala assim, vamos anunciar. Aí ele vai, anda, e o irmão pergunta para ele, quando que nós vamos começar a anunciar? Ele falou, nós já fizemos a nossa missão, já cumprimos a nossa missão. Por quê? A vida, a presença da pessoa junto. Sabe, aquele bom dia que você fala para a pessoa que você está caminhando, ou está na cidade, pelas calçadas, eu gosto de falar muito isso, bom dia, boa tarde, olá. Cumprimento as pessoas de algumas lojas do comércio.
entro no supermercado, bom dia, obrigado, com licença. Essas são maneiras diretas que a gente pode evangelizar. E esse mês missionário tem mexido muito comigo. O evangelho de segunda-feira não foi tanto assim as leituras, mas de sábado, que foi gritante, o profeta Abacuque, quando ele fala daquela maneira, ele grita, acusando a injustiça do povo do seu tempo, né? Tão dura que foi. Eu queria até pegar com você esse evangelho de domingo, né? Na verdade foi de domingo, mas o sábado à noite já é a missa de domingo. Não é nem o evangelho, né? A primeira leitura, que ele diz assim: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotências estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão. Estende seus dizeres sobre tábuas para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. Leitura, um profeta do anunciar. O profeta é esse que denuncia a injustiça. Então ele fala para o Senhor, ele vê a realidade do seu povo, da sua época. Então, irmãos, nós precisamos ser missionários, mas também profetas. E nós recebemos isso pelo batismo, hein? Nós somos reis profetas. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos ter consciência disso. E esse mês vocacional para a missão, né, que é o missionário, é o mês de surgir os missionários. É vocação ser missionário, é vocação ser profeta. Assim como as outras vocações, porque não é fácil ser um missionário, não é fácil ser um profeta no seu tempo, porque as injustiças continuam, vocês sabem disso. A injustiça, a imoralidade, a falta de ética, as mortes, as guerras, as discussões, a pornografia, existe tudo isso, gente, tá? Aquele tempo já tinha, e nesses tempos nós estamos vendo muito mais isso. Só que tem certas coisas que hoje nós nem podemos falar mais, pela rádio, pela televisão, pelos vídeos, mas que estão aí. A imoralidade. Tem gente que nem sabe o que quer dizer essa palavra, ser imoral, ser uma pessoa sem ética, ser uma pessoa sem amor. Não se sabe, mas hoje é cada um olho por olho, dente por dente. Parece que a lei de Talião ainda continua na face da terra. Dá a impressão que Jesus, a mensagem dele, tem alguém trabalhando contra isso. A gente sabe quem, né? Mas é uma luta que nós não podemos parar. Nós precisamos ter coragem. E quer uma dica para você ter coragem? Eu vou cantar para você uma música que vai ajudar a gente a entender isso. Eu vou cantar uma música que eu fiz há algum tempo. Eu acho que o Rodrigo até gosta dela. Ela diz assim, ó:
Em cada instante que eu me coloco a orar, sinto sua presença de Senhor e Pai a invadir-me e dizer que sou teu. Vem, ó Espírito de Deus, vem encher todo o meu ser do amor do Pai, também de Jesus. Vem, ó Espírito de Deus, vem encher todo o meu ser do amor do Pai, também de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa noite. Vem sobre as nossas vidas. Vem nas casas de cada um que está interagindo com a gente, que está vendo, ouvindo. Vem, Espírito Santo, com roar de vida. Vem nas diversas situações. Pessoas que estão querendo tirar a vida, Senhor. Pessoas que estão, Senhor, desesperadas, porque não encontram saída, Senhor. Vem, Espírito Santo, e sopra o roar da vida, o roar do amor. Desperta a esperança, Senhor, a confiança. Desperta, Senhor, nesses homens e mulheres, nos jovens, em toda a face da terra, a Tua graça, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem essa noite, encha esse lugar, usa das ondas dessa transmissão para que chegue nas casas, nas diversas casas, e possa, Senhor, trazer a graça para tantos homens e mulheres, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, ó Espírito de Deus, vem encher todo o meu ser do amor do Pai, também de Jesus. Vem, vem, Espírito, vem, ó Espírito de Deus, vem encher todo o meu ser do amor do Pai, também de Jesus. Então, irmãos, é o Espírito Santo que pode nos ajudar. Era o Espírito Santo que agia naquele homem chamado Abacuque, que era pequeno, humilde, mas que Deus quis que ele estivesse à frente da sua época para ser um porta-voz da voz de Deus, ser um porta-voz da força de Deus. E nessa noite, irmãos, que esse Espírito Santo desperte em nós, desperte essa graça, sermos missionários, sermos anunciadores, sermos pessoas que vivem o seu batismo. Os dons de santificação, eles têm essa missão de trabalhar o homem na sua totalidade. Tem essa missão de trabalhar em cada um de nós essa profundidade que precisa aflorar. Sabe, irmãos,
Nós precisamos aflorar Deus. A gente anda pelas ruas e o que a gente vê? Tristeza, angústia, desesperança, desequilíbrio. Muitos são pessoas ricas, outros muito pobres. Fome. Pessoas que não estão valorizando vida. Então, queridos, eu queria propor para você nessa noite que você, na sua sabedoria, pudesse ter a coragem de evangelizar. Ter a coragem de evangelizar. Então, ser missionário, queira ser. Eu vou trabalhar essa noite com você para te despertar para isso. Quantos católicos que você conhece e eu conheço, que vivem a sua fé de uma maneira tão pequena. Eu vou trazer aqui de novo, eu não vou me cansar de falar isso. Eu estou trabalhando com 2 jovens que vão ser batizados, que não são da Igreja Católica. E tivemos o último encontro, amanhã temos um outro encontro. Já há 2 meses estou trabalhando com eles, catequizando-os, preparando eles para serem batizados na Igreja Católica. E como que os 2, sendo de outra igreja, têm o desejo de crescer no conhecimento das coisas da Igreja Católica. É coisa linda a partilha, sabe? Eu partilho o ensinamento que eu tenho que passar, mas a gente troca muita informação e eu fico emocionado com os 2. E a oportunidade que Deus está me dando de, aos 62 para 63 anos, voltar a fazer uma coisa que eu não fazia desde os meus 22 para 23 anos. 40 anos em que estava isso parado em mim. É lógico, eu tenho o ministério da pregação, tenho o ministério da oração, ajudo, leio na igreja, canto na igreja, mas ensinar assim de uma maneira, e olha que eu ensinava na formação da Escola Paulo Apóstolo, que agora é de uma maneira com outra nomenclatura, mas é muito linda essa experiência de pegar a base da fé. Vamos entrar amanhã no Catecismo da Igreja Católica. Ele já comprou o Catecismo, e sendo que muitos católicos nem sei se tem o Catecismo, não sei se leem o Catecismo. Então tem muita riqueza, é a base da nossa fé. E nesse período de missão, nós temos que sair das 4 paredes da igreja. Nós temos que sair das 4 paredes da nossa casa e irmos ao encontro dos irmãos, daqueles que nós não conhecemos, daqueles que nem vivem a fé, daqueles que não vão na missa, mas se dizem católicos, sabe? Tem muita gente que é católico pelo batismo, mas foi se decepcionando no meio do caminho, foi estagnando, veio a pandemia agora, que tudo agora é desculpa da pandemia. A fome é desculpa da pandemia, o desemprego é desculpa da pandemia, o combustível é pandemia, e agora está sendo a guerra na Ucrânia e na Rússia. Então tudo que está acontecendo é isso, e não pode ser justificativo. Agora, há alguns dias, anteontem, nós votamos, a primeiro turno. Aí as pessoas tudo com medo, vai entrar comunismo ou não, que eu, sinceramente eu não gosto nem de discutir política, sabe? E política eu acho que não se discute. Mas a gente vê que existe uma incerteza na humanidade, e são essas pessoas que se dizem cristãs e que falam besteira e que
afirmam besteira sem saber se é verdade. Então a verdade é só Jesus. Maldito o homem que põe a sua confiança no outro homem. O único que não nos decepciona é Deus. O único que não nos decepciona. O único que faz promessas, tem promessas, fez promessas e as cumpriu e está cumprindo e vai cumprir é Deus. É essa missão que a gente tem que levar, sabe? Muita gente que saiu distribuindo os panfletinhos dos políticos. Eu ficava pensando assim, a gente não vê essas pessoas na rua soltando um panfletinho dizendo assim: Jesus te ama, olha, a minha igreja é tal dia que se reúne, o grupo de oração é tal dia, as missas são tal dia. Não sai. Então, as outras pessoas, em períodos assim de campanha eleitoral, elas são as 6 missionários da política. E na verdade, eu queria convocar você para ser missionário de Cristo. Missionário de Cristo. Missionária de Cristo. Porque nós temos a graça, você que vai na missa semanalmente, você que vai na missa durante a semana, mais vezes, nós temos que ser incomodados. Esse serviço que a Rádio Partilha faz, isso aqui é missão. É missão, exige de nós vir aqui na frente e estar diante agora 2 câmeras, né? Sermos direcionados pelo Rodrigo, que é o diretor de imagem e som aqui, é o nosso diretor, o nosso CEO, que toma conta aqui, e a gente vem aqui para falar de Deus. A gente tenta fazer um caminho de missão. Isso é missão, é ser missionário. Quando eu vou no grupo, igual o grupo de oração amanhã, que é o último que nós vamos ter nesse mês, lá no grupo de oração Voz do Altíssimo, fica aqui o convite. O dia que você quiser participar de um grupo de oração, ali na Vila Batista, parte alta, entrando ali na padaria, subindo reto lá, uma igrejinha, parece um pouco abandonada, mas não é abandonada. Nós temos o grupo de oração Voz do Altíssimo. Participa com a gente. Participa. Vai lá para você conhecer. E ali nós temos pessoas que nós temos sempre cobrado que nós precisamos sair em missão. Falar para as pessoas: Jesus te ama. Para o vizinho da esquerda, vizinho da direita, vizinho de frente. Para a pessoa do outro quarteirão: Jesus te ama. Sábado eu compus uma música e eu quis apresentar a música para uma menina vizinha de casa, que vende lanche, que não é da igreja católica. Aí eu perguntei para ela assim: você gosta de música? Música mensagem? Gosto. Me dá o número do seu celular. Ela me deu o número do celular e eu mandei a música para ela. Qual foi a resposta dela? Olha, que música me traz uma paz tão profunda, sabe? Que coisa maravilhosa, me leva a rezar. Então, a minha missão, eu não paro. Eu só não sou mais porque eu não tenho conhecimento técnico para fazer. No período pandêmico, eu até fiz uns vídeos que, às vezes, depois que a gente vê o vídeo, sabe, Rodrigo, dá até vergonha do que você faz lá. A minha esposa falava assim para mim: bem, ó, a camisa que você tava, olha o lugar que você tava. Como é que você coloca isso no YouTube, no Facebook? Mas eu não queria nem saber, eu queria ajudar as pessoas a rezar, ajudar as pessoas a louvar a Deus, a passarem por aquela experiência. Nossa, tá tendo bastante gente. O Rodrigo daqui direto, hein, Rodrigo? Mas eu tenho que cumprir minha missão. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não anunciar. Porque existem muitas pessoas. Hoje à tarde, uma pessoa pediu para mim fazer uma oração por uma situação de casamento. A mulher está querendo tirar a vida. E eu peguei, já mandei a minha música, essa música nova que eu fiz, mandei para ela, para trabalhar no coração dela, para ver se eu consigo
até quinta-feira conversar com ela, que eu não tenho outro tempo, por causa dela também. Eu fico até meia-noite, 1 hora, vara-noite, se tiver que rezar por alguém. Mas mandei a música como um instrumento de graça e de cura, para que ela possa sentir o amor de Deus. Então a gente precisa, sabe, irmãos, sabe? Se eu pudesse entrar dentro da sua casa, dentro do seu carro, ou dentro de onde você está vendo, e dizer para você assim, pessoalmente: nós precisamos anunciar o amor de Deus. Nós precisamos anunciar que Deus é aquele que vale a pena, é aquele que cuida da gente como forte guerreiro, como diz a palavra de Deus no Antigo Testamento. É aquele que está do nosso lado, é aquele que não nos decepciona. Usar dessa graça dos dons de santificação, dar um conselho, sabe? Ter o ouvido apurado. Nós precisamos ouvir Deus, dar incentivo para que as pessoas se despertem para a fé. Tem muitas pessoas, sabe, Rodrigo? Muitas pessoas que estão longe de Deus, que são católicos, que se dizem cristãos, que vão na missa somente 7º dia, quando morre alguém, aí faz camiseta da pessoa e vai lá, depois você não vê mais na igreja. São pessoas que vão na missa depois de casamento às vezes, mas são pessoas assim, que não vivem a sua fé. E fé, ela precisa ser alimentada. Fé é aquela sementinha que precisa ser cuidada. A leitura nos diz, a palavra de Deus desses dias, que se nós dissermos com uma fé menor que seja, dissermos para uma amoreira, arranca de daqui, vai plantar no mar, ela vai, por causa da nossa fé, por causa da nossa confiança, da nossa esperança. Mas a fé precisa ser alimentada. Hoje nós sabemos que a fé precisa da oração pessoal, também da oração comunitária, também do estudo da palavra, também da vida sacramental, nós da Igreja Católica, confissão, Eucaristia, sabe, vivência sacramental. Mas, acima de tudo, a fé precisa dessas graças. É a chuvinha, é aquela águazinha que a gente vai jogando na terra do nosso coração e vai ali fazendo com que cresça até chegar a esse ponto de ser como um grãozinho de mostarda. Eu ganhei umas sementes de girassol lá no oratório, que eu fui ser júri lá, e ganhei umas sementinhas. E nós plantamos lá em casa. Você vê que belezinha que tá o girassolzinho já despontando. Olha, poucos dias. Então, quando a semente encontra uma terra boa e é cuidada, ela floresce, ela faz o seu efeito. Então a fé precisa ser alimentada, a fé precisa ser cuidada. Os dons de santificação precisam ser fomentados em nós, experimentados, exercitados. Assim como são os dons que não são os dons crismais, os dons que nós chamamos na renovação carismática, que são os carismas, que é oração, a oração em línguas, o dom da profecia, o dom da interpretação, o dom da cura, o dom do discernimento dos espíritos, o dom também dos milagres, o dom da fé. Então esses carismas também precisam ser exercitados. Mas se de nada vale se eu uso os dons aqui em cima, os dons excelentes, se a minha vida não é conforme e meus dons de santificação não estão sendo exercitados, chega uma certa hora que esse espaço, sabe, causa um tsunami dentro de nós, porque se perde o equilíbrio, não está tendo um equilíbrio. Aí o que acontece? Como muitas pessoas perdem a fé, porque a fé a gente pode perder sim, é um dom gratuito de Deus, mas ele precisa, a fé, a pessoa precisa alimentar, ter um segmento. Aí a pessoa fala assim:
mas se é um dom gratuito de Deus, se vem de Deus, tem tudo. Não, Deus nos dá de graça, não tem esforço. É igual a salvação. A salvação foi nos dada por Jesus. Mas se eu não viver com esse direito de salvação, eu corro o risco de ir para o inferno, de morrer para a graça de Deus. E o que é o inferno? É não ver a graça de Deus, é não estar com Deus, é ter um abismo entre a vida eterna e a dor eterna. A gente vai passando nesses caminhos, quando você vai discernindo esse processo que a gente está fazendo do livro dos dons de santificação. É muita coisa para a gente falar num programa, 2 programas, é muita coisa. Então a gente vai puxando um pouquinho. A vivência é vida. Irmãos, se eu não viver, se eu não buscar, sabe? Se eu vou na missa, eu tenho que ir na missa com o meu celular desligado ou só vibrando. Eu tenho que estar, se possível, ou com a liturgia ou até mesmo com a Bíblia. O correto era a gente ir com a Bíblia, mas as pessoas têm vergonha de andar na Bíblia, com a Bíblia na mão. Viver com a Bíblia, né? Andar segundo a Bíblia, andar segundo a palavra de Deus. Tem muita gente que tem vergonha. Eu tenho levado a minha Bíblia na missa e eu vejo os olhinhos das pessoas assim: aquele rapaz é diferente. E a hora que fala a palavra da salvação, beija a palavra. Até uma curiosidade aqui: quando você beija a palavra de Deus, é como você beijasse a face de Jesus. Já dizia para nós o falecido diácono João Flávio, mais conhecido como Dão. Então, a gente precisa ser conforme Deus quer. Nós somos reis, sacerdotes e profetas pelo batismo. A minha esposa, nós estamos fazendo um exercício na academia para acertar minha postura, porque ela falou que eu sou muito assim. Então o rapaz está dando um exercício para mim lá, para me acertar, para me endireitar aqui, sabe? Então ela falou: você tem que andar com o peito estufado. Eu sou filho de Deus. Então, digo assim, a gente precisa viver. Eu sou filho de Deus e proclamar isso. Viver como filho de Deus. Não basta eu só ter uma camiseta do programa aqui chamados a anunciar. Propaganda do meu programa, viu? Mas eu preciso transpor isso. Ir além. Sabe, irmão? Não adianta eu ter uma cruz no peito. Não adianta eu ter uma camiseta de mensagem. Eu tenho que ser além daquilo que aquela camiseta diz, ou pelo menos aquilo que a camiseta tem de mensagem. O nosso Deus é um Deus de promessas. Tem gente que já virou até música isso, né? O nosso Deus é um Deus de promessa. Ele é. Mas eu tenho que viver essas promessas. Eu creio ou não creio na promessa? Eu preciso viver naquilo que eu estou tentando. E se eu componho uma música, por exemplo, eu componho. Quando eu fiz essa música, Vem ao Espírito de Deus em cada instante, que é o título da música, foi o que? Foi em 86, 87, 88, mais ou menos isso aí. E ela só foi aparecer para a maioria das pessoas em Cruzeiro, e que foi gravada no ano 2000. Ela ficou uns 18 anos, uns 15 anos, vamos dizer, guardada. E aí um dia eu cantando, o pessoal falou assim: nossa, Joel, canta essa música. E quando o grupo foi harmonizar a música, quando eles mostraram para mim, eu não conseguia nem reconhecer a harmonia da música, porque eu tinha feito com violãozinho do jeito que eu sei tocar. E olha lá, um violãozinho, um toque malemar, como dizia o meu pai, mas é o suficiente para me compor. Então, irmãos, é a minha experiência. Eu tenho até medo às vezes de cantar essa música, porque ela me remete a fechar os olhos e entrar, né? Quando eu cantei para tirar com o Rodrigo aqui, eu acho que eu nunca falei isso, o falecido Evaldo, que agora hoje é o meu 7º dia dele, ele estava no nosso ensaio. E quando a gente começou a cantar essa música,
e eles tocando a música, eu cantando Vem Espírito de Deus, levantei as mãos assim para o ar, e teve uma hora que o Evaldo e o Agnaldo, irmão dele, juntaram na minha calça e puxaram para baixo. Eles falaram assim: Jó, você está saindo do chão. Ela falou: você está na ponta do pé, na ponta da unha, você já estava subindo. O que experiência é essa? Eu falei assim: é a música, gente. Vem Espírito de Deus, vem encher todo o meu ser do amor do Pai. Olha, eu vou partilhar uma outra coisa com vocês aqui. Cada um de vocês que está aqui nos vendo, eu tenho algumas experiências na missa que as pessoas podem olhar meio estranho para mim. Por exemplo, na hora do creio, eu levanto a mão direita e rezo o creio com a mão levantada. Eu levanto a mão e rezo o creio todinho assim. Pai Nosso eu rezo assim. Mas quando eu termino a comunhão, se eu estou servindo no altar como ministro da Eucaristia, ou se eu estou cantando, tocando, lendo, eu coloco as mãos nos joelhos, a mão se levanta, e por vários momentos é como se eu sentisse que a minha mão estava sendo entrelaçada com outras mãos. A experiência que eu tenho com esse momento de ação de graças, sabe? Eu não fico preocupado com a música que está cantando, com o outro, mas é um momento meu de agradecer a Deus por Jesus, sabe? É uma experiência linda isso. E esses dias a minha filha falou que sentiu essa mesma experiência no momento que ela estava rezando em casa. Ela sentiu como se a mão dela estava sendo puxada. E eu falei para ela: fica tranquila, querida, porque você estava tendo uma experiência mística com Deus. Eu não tenho medo de falar isso. Assim como eu já partilhei com vocês que eu sinto a Eucaristia nas duas, seja ela nas duas espécies, ou seja só na hóstia consagrada, eu sinto o gosto de sangue na boca. Por eu ser um ex-dependente de drogas, é uma maneira que Deus tem cuidado de mim para eu não cair de novo. Então essas experiências místicas, que não sou só eu que tenho, outras pessoas também têm, mas é por causa da intimidade. Então quando a gente fala Vem Espírito de Deus, o Espírito de Deus, gente, ele tem a missão de nos santificar, tem a missão de ser o nosso advogado, ele tem a missão de ser aquele que nos conforta, o Consolador, e ele tem a missão também de revelar que Jesus está presente. Então o Espírito Santo não é qualquer coisa. Ele não é somente aquela pombinha, ele é uma pessoa que tem essa ação fundamental. Ele esteve no Gênesis, como dizia, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, o Espírito foi soprado na narina do primeiro homem. O Espírito foi soprado também para os profetas. Lá, lembra de Moisés, quando ele soprou sobre que eles estavam na tenda? O seu Espírito é o Espírito de Deus. Essa ação do Espírito Santo na história da salvação é uma coisa muito linda, muito linda. E quando a gente entra nesse mergulho profundo do Espírito Santo, a gente vai entendendo o desígnio de Deus. E o Espírito Santo que foi agindo nos tempos, agiu na pessoa de Jesus, agiu depois em Pentecostes, agiu depois com os discípulos, agiu com a igreja. Eu estive lendo a história dos 21 concílios que a igreja teve, as situações, os desafios depois da morte de Pedro, o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Latrão, o concílio de Trento, até chegar no concílio Vaticano II, e nos sínodos que a igreja foi tendo,
o Espírito Santo agindo, soprando, unificando, cuidando. Então, hoje a gente vê que as pessoas católicos, evangélicos, pessoas que se dizem ter fé e com medo por causa de política, e esqueceram que o Espírito Santo foi prometido por Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e as pessoas não têm essa consciência, perdem isso. Meus irmãos, a igreja sempre foi perseguida, sempre foi. Jesus foi perseguido. Eu quero fazer parte da igreja, mas eu não quero ser perseguido, eu não quero ter sofrimento. Meu querido, você não entendeu o plano salvífico. Você não pode tirar da Bíblia a história dos sofrimentos. Nós não podemos tirar. Isso aí é uma apostasia, é heresia. Nós não podemos, nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos da fé. Então, irmãos, nesse período, a sua comunidade, a sua paróquia, vai lá, procura o seu padre, procura o coordenador. Você não faz parte de nenhum movimento, vai lá e se oferece para ser missionário. Eu quero fazer parte das missões. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar alguma caixa, eu tenho que carregar o violão não sei de quem, eu preciso carregar a cruz, eu preciso levar a Bíblia, o que eu posso ajudar? O que? E vai em missão, vai ser missionário, vai viver a sua vida. Você vai ver a experiência que os discípulos tiveram quando Jesus mandou 2 a 2. Vocês se lembram dessa passagem? Que eles falaram que viu o inimigo cair e viram os milagres. Quantos milagres fizeram em nome de Jesus? Então essa é a experiência maravilhosa da missão que nós precisamos fazer. E é uma experiência que todos nós temos que fazer. É lógico que é compromisso, não é só no tempo da missão, é depois que passar a missão. Depois de outubro, eu estou lá na igreja, todo domingo pelo menos. Eu me ofereço para ler, me ofereço para fazer a coleta. Se eu gosto de cantar, se eu sei tocar um instrumento, se eu sei cantar, a igreja precisa de gente para tocar, a igreja precisa. Há uma defasagem muito grande de instrumentistas na igreja, há uma defasagem muito grande de leitores, de pessoas que queiram fazer parte da coleta, de jovens que precisam estar fazendo parte do acolitato, sendo coroinhas, acólitos. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de irmãos. Aonde estão esses irmãos? Estão, às vezes, está além do banco. Tem católico que não vai na missa domingo para preferir ir para a praia. Tem católico que troca uma missa por causa de um jogo de futebol. Trocam a experiência de estar com o Senhor. Com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos nos despertar. Na verdade, nós precisamos começar a rezar a partir de hoje. A rezar uma profundidade, buscar a intimidade com o Espírito de Deus, buscar a intimidade com Jesus, buscar a profundidade da experiência com Deus Pai. Volto a dizer, conheço gente que tem uma dificuldade de se relacionar com Deus Pai, porque o Pai terrestre não foi um Pai presente. Então às vezes fica só no relacionamento com Jesus. Jesus é aquele que cura, é aquele que salva, mas quem reconstrói um homem é o Pai. O Pai é aquele que recria, o Pai é aquele que restaura, o Pai é aquele que abraça, o Pai é aquele na figura do Pai pródigo que espera o Filho todos os dias. Nas esquinas de Cruzeiro e de tantos lugares, ou de Mogi, seja de onde for, o Pai continua ficando ali na esquina, querendo chamar a prostituta que, coitada, não sabe, mas tem que vender o seu corpo às vezes,
aquela pessoa que é dependente de álcool e das drogas, aquele irmão de rua. Olha aquela passagem do samaritano, que foi de segunda-feira, de ontem. Passou o sacerdote naquela época e deve ter pensado: eu tenho que ir para o templo, que eu tenho que fazer o culto lá. Depois passa um levita, que é aquele que cuidava da liturgia, de como que aconteceu a reunião deles lá. Podemos dizer, era um ministro da Eucaristia, ou um ministro da música, ou um outro qualquer irmão que vai na igreja, um leigo. Passam direto, se desviam, mas um samaritano, o samaritano ele era rejeitado pelos judeus. E sabe quem estava lá caído? Era um judeu. Ele pegou, curou suas feridas, colocou na sua montagem, quer dizer, no cavalo, levou para uma hospedaria, cuidou dele e depois deixou-a por responsabilidade do dono da hospedaria e deixou dinheiro para ele e falou: você cuida dele e depois, quando eu voltar, se tiver ter prejuízo, eu vou pagar para você. Esse é o irmão mais próximo. Quem que é o irmão que você tem? Lá em casa nós ajudamos a um projeto que tem já um bom tempo, que chama Os Irmãos de Rua, que tem várias pessoas que trabalham com isso. Eu sei de igrejas evangélicas também que fazem. Então, algumas pessoas do movimento Cursilho, outros da renovação, outros de grupo de oração, empresários, se dispõem nas quintas-feiras a sair a partir das 10 horas e levar um lanche e um café com leite, ou um refrigerante, ou um bolo para as pessoas. E lá em casa eu já estive muitas vezes, e agora, por causa dos outros compromissos que foram surgindo, eu não consegui mais estar. Mas a gente tem a missão de uma vez por mês fazer o cachorro quente e deixar pronto para os irmãos, e recolher às vezes uma roupa, um agasalho para os irmãos. Então, uma vez por mês, esse mês agora, a primeira semana é nossa. Nós vamos estar quinta-feira fazendo isso. Então, ter atitudes de caridade. Vocês lembram da história do irmão que mexeu no estofado do meu carro? Então, ir além. Ele é evangélico. Eu dei um dinheiro a mais para ele, ainda levei ele para a casa dele. Então, nós precisamos disso. Ir além das aparências. Ir com amor e caridade além fronteiras. Isso é ser missionário. Mostra-me a tua fé, como diz lá em Tiago. Mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha com obras. Então, irmãos, nós precisamos despertar para isso, sabe? Eu vou até pegar a câmera aqui um pouquinho mais perto, né, Tati? Não é, você pode chamar de você, viu, Tati? A Débora também está assistindo, né, Débora? Está devendo aqui a sua presença. Mas precisamos, né, ir além das aparências. O padre Manuel, no oratório, eu não sei se você já foi no oratório e já participou de uma missa lá com ele. Ele celebra as segundas, as sextas, que eu geralmente estou com ele lá. E a homilia dele é algo espetacular. E ele fala muito sobre isso, que nós precisamos ir além fronteira, nós precisamos deixar um rastro de luz. O mundo jaz sobre as trevas, o mundo jaz, quer dizer, quem impera sobre a humanidade, aquilo que nos envolve, são as pessoas das trevas. Elas são mais astutas, elas não dormem. E nós às vezes nos relaxamos na nossa fé, e nós não somos luz, irmãos. E está aqui um tempo que você pode começar a ser luz, sendo missionário, na sua paróquia, na sua comunidade. Vai lá e procure saber como é que funciona isso. Rezar pelos missionários. Santa Teresinha, que nós celebramos no dia 1º, ela foi missionária sem sair de dentro do convento. Da sua cela, ela foi missionária, porque ela orou pelos missionários, pelas missões. E eu sei que tem muita gente que ora,
Então nós temos que rezar mais, porque nós estamos perdendo missionários. Estamos perdendo. E não está surgindo novos missionários. Precisa surgir. Nós precisamos de pessoas que rezem pelos que estão em missão e rezar também por aqui que surjam outros que evangelizam. Nós tínhamos na Santa Cecília um irmão, o seu Avelino, que ficava, acho que de segunda a sexta, todos os dias depois da missa da manhã, atendendo oração. Morreu, não surgiu outro. Entendeu? Tá conseguindo entender? Daqui a pouco eu vou. Vai ter que surgir um outro Joel para estar com o Rodrigo. Ou o Rodrigo vai ter que assumir o meu lugar para falar das coisas de Deus. Eu sou importante? Não, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Perdemos o Evaldo há 7 dias, que participou do movimento do Visa, da Pastoral Familiar. O filho dele vai ser ordenado diácono em novembro e ele não conseguiu ver o filho ser ordenado padre. Então, estamos perdendo. O Evaldo foi importante para mim na minha construção de homem novo na fé. Ele foi muito importante para mim. Muito, muito, muito. E eu disse isso no velório dele. Quando eu fiquei sabendo, eu fui lá. Nós vamos rezar por ele. Rezar pela família, né? Ele já está em Deus. Agora, vai acabando, esmiuçando os novos. Nós precisamos que a catequese seja missionária. Nós precisamos que os movimentos sejam missionários, que a pastoral familiar seja, que a pastoral da juventude seja missionária. Ser missionário, sair das 4 paredes, sabe? Ir para as praças, com som ou sem som, sabe? O violãozinho juntou um grupinho ali e irmos ser missionários e crescermos na fé e não se contentar. Eu sou uma pessoa que sou constantemente incomodado. Eu preciso de crescimento. Eu preciso aprofundar. Eu preciso rezar. Eu preciso que a minha oração seja melhor amanhã do que foi hoje, do que vai ser, que foi antes de eu chegar aqui, que eu já vim rezando. Eu preciso rezar melhor quando eu volto para minha casa. Eu preciso ter uma intensidade de oração. Eu preciso acreditar que Deus opera. Falando nisso, vamos rezar? Vamos rezar, Rodrigo? E eu queria usar com você, para alimentar a nossa oração, o Evangelho de hoje. Que ele diz assim: naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitado com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Então, irmão, esteja você fazendo o que você puder, estiver fazendo. Por um instante, eu convido você, feche seus olhos um pouco, deixe o som desse momento entrar nos nossos ouvidos. Não só os ouvidos externos, o órgão da audição, mas ir além, lá na audição, lá no nosso interior, lá no nosso coração. Te pedimos, bom Deus, nessa noite, e eu quero te pedir por cada um que está ouvindo e que vai ouvir, que vai ver,
Quero te pedir por essas ondas dessa rádio, nessa live, que a ação do Teu Espírito Santo venha sobre nós e que adentre essas casas, adentre aqueles que estão sofrendo, adentre as situações de cada um, os impossíveis, Senhor. O Espírito Santo, como diz o Salmo 138, que conhece todo o nosso interior, que penetra as profundezas do nosso ser, que Ele possa ter acesso às áreas mais dolorosas nossas, as pessoas que estão passando por depressão, pela ansiedade, Senhor. A ansiedade desestrutura a pessoa. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, que Tu venhas e dê a graça de sentir a Tua presença. Uma brisa leve, uma brisa mansa, que adentre as casas, onde as pessoas estiverem. Uma brisa que invada os braços, os rostos, que essa brisa venha tranquilizando as pessoas, aqueles que sofrem com ansiedade, que o Espírito Santo venha abraçando essas situações. O shamanara la bahala mandara la bara la bara la cantari la bari la kendanilis. Handari la bara hala mandari liberika mahala mandara la yoshiri kala mandara lai. Hasamanala yoshika takala manandari asibala la bahala balai. Osiri kambahala irishiri. Essas pessoas que estão sofrendo na alma, ó Espírito Santo, vem encher o coração dessas pessoas, como diz a canção, do amor de Deus Pai, do amor de Deus Pai, da tranquilidade, da paz, e que o Espírito Santo que procede de Ti, Pai, e procede de Ti, Jesus, conduza as mãos chagadas de Jesus, as pessoas que têm feridas profundas, feridas físicas nas pernas, no útero, mulheres com feridas no ovário, mulheres sofrendo com câncer de mama, mulheres sofrendo com câncer do intestino, homens sofrendo com câncer do estômago, homens sofrendo com câncer do intestino, pessoas que precisam da graça agora, que o sangue do Teu Filho Jesus, Pai, lave da planta dos pés, passando por esses órgãos, até o alto da cabeça, curando as dores de enxaqueca, curando as dores emocionais, as lembranças. Ó Espírito Santo, levanta aqueles que estão acamados, levanta aqueles que estão presos, tira das cadeias, dos grilhões, tira das amarras de Satanás, aqueles que estão presos nas drogas, no álcool. E eis que eu vos anuncio, irmãos e irmãs, o Senhor é contigo agora. E sinta essa graça, sede livre
sede livre de falsas enfermidades, problema nos pés, o descascar dos pés, descascar das mãos. Levanta, meu querido, levanta, minha querida, dessa cama, porque o Senhor é contigo agora. É essa a grande palavra do Senhor hoje. Eu venho te levantar e te fazer missionário do meu reino. Muito obrigado, Senhor. Você pode dizer isso. Que Deus nos abençoe nessa noite. E amanhã você vai acordar muito melhor. Aquela dor de cabeça sua não vai ter mais, meu querido, minha querida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela intercessão de São Francisco de Assis, a intercessão da Beata Helena Guerra, pela intercessão de Maria, Mãe do Senhor. Que venha sobre nós a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Vem, ó Espírito de Deus, vem encher todo o meu ser do amor do Pai, também de Jesus. Vem, ó Espírito de Deus, vem encher todo o meu ser do amor do Pai, também de Jesus. Eu quero agradecer a você que está colaborando com a gente e que vai colaborar. Entre em contato com a gente no Pix, no site da Rádio Partilha, que está colocado aí. Já está aí o Pix. Seja um missionário também. Você que colabora com a gente também tem honra de missionário. Uma boa noite, um beijo no seu coração e seja de Deus. Boa noite, fique com Deus.